Hoje eu vou falar desse escândalo das bets, das plataformas online de apostas esportivas. Vocês sabem quantas dessas plataformas são legalizadas no Brasil? 187. E eu vou me ater ao que os veículos de comunicação que estão cobrindo, agora a Copa do Mundo, transmitindo os jogos do Mundial, têm feito. É um comportamento, no mínimo, imoral. Primeiro que você não vê nesses veículos reportagens sobre as pessoas que se viciaram em apostas, se endividaram, destruíram suas vidas, a vida das famílias, pessoas que terminaram com seus casamentos, que se separaram, pessoas que se mataram. E isso acontece cada vez mais. Há vários psicólogos e psiquiatras sérios fazendo alertas, mas a imprensa não considera que seja essa uma pauta relevante. E a gente sabe muito bem por quê. Então, pode fazer reportagem de utilidade pública, dá para tratar assim, sobre os perigos, os riscos do tabagismo, do alcoolismo, sobre vício em drogas, mas sobre vício em apostas, isso é proibido. O máximo que eu vi, aliás, essa semana, foi uma matéria, não lembro agora em qual jornal, que falava das estratégias do comércio para atrair o público que o setor perdeu para as bets. É isso. 50 bilhões de reais que eram gastos no varejo no Brasil, agora vão para apostas. Só que a reportagem não tinha uma linha sequer sobre os viciados nas bets, em como eles se entregam a essa desgraça. Era uma preocupação com o comércio, de um modo geral. E eu vou citar um exemplo da época em que eu era editor e apresentador dos blocos de esporte do Bom Dia Brasil, da Rede Globo. Em 2015, vocês lembram? Estourou aquele escândalo FIFA Gate, que acabou atingindo a Confederação Brasileira de Futebol, atingiu o Ricardo Teixeira, o José Maria Marim. E a ordem na Rede Globo era não falar do assunto. Mas eu era apresentador de esportes de um telejornal, não de um programa jornalístico esportivo, um Globo Esporte, um esporte espetacular. O assunto estava nos jornais, nos portais de notícias, então aquilo era constrangedor para mim, aquele silêncio, aquele veto a qualquer pauta que investigasse aquele escândalo. Então eu resolvi procurar o chefe de redação da Central Globo de Esporte. Eu disse para ele, a gente precisa entrar nesse assunto. E qual foi a resposta? Tá maluco? Nós temos contratos de transmissão com os caras. E olha, demorou um tempinho, viu? Até que a Rede Globo finalmente começasse a falar das suspeitas sobre os dirigentes nacionais do nosso futebol. É dinheiro, gente. Nesse caso, e no caso atual das bets, a ética, a moral, os princípios do jornalismo vão para a cucuia. Por quê? Porque as plataformas de apostas estão jogando dinheiro, muito dinheiro nos veículos de comunicação. Muito dinheiro que vem da desgraça alheia, principalmente da desgraça dos apostadores compulsivos. A Cazé TV é o caso mais grave. Vocês podem olhar uma transmissão do canal nessa Copa para descobrir que há cotas de patrocínios compradas por mais de uma bet. Eu me lembro de pelo menos 3. Bet Nacional, Bet 365 e KTO. Eu juro que eu nunca tinha visto isso. Por quê? Porque as cotas de patrocínio de um evento, como a Copa, sempre foi assim, nunca são vendidas para empresas concorrentes. Então, se você vende uma cota para um banco, isso significa que você não vai ter outra instituição financeira como patrocinadora. Se uma indústria de bebidas compra uma cota, ela será a única patrocinadora dessa área, desse setor. Bom, mas essa é uma questão que envolve o departamento comercial da Cazé TV e os patrocinadores do canal. É só para mostrar o poder financeiro das bets hoje. O que é imoral, num nível assim absurdo, é o comportamento dos narradores e dos comentaristas do canal no YouTube que está transmitindo todos os jogos da Copa. Eles têm feito uma campanha pesada, pesadíssima, de incentivo a apostas, num negócio que depende do vício. Eu acho que não deve existir bet lucrativa sem esse apostador compulsivo. E a turma da Cazé TV induz o tempo todo os espectadores a fazerem apostas arriscadíssimas, improváveis, para dizer o mínimo, e dizem lá no canal
que seriam ótimas probabilidades de ganhar. Por exemplo, no intervalo do jogo entre Canadá e Catar, disseram que era bom negócio apostar no empate do Catar, que já perdia de 3-0 e tinha tido um jogador expulso. Aí vem lá, futebol é futebol, tudo pode acontecer. É sim. E o jogo terminou 6-0 para os canadenses. É muita canalice. Aliás, no mercado financeiro, um comportamento assim é considerado criminoso. E eu fiquei feliz de ver uma entrevista do craque francês Mbappé, em que ele disse que não faz propaganda de bets porque, de onde ele vem, elas já destruíram a vida de muita gente. E a pergunta é essa: quantas vidas, quantas famílias serão destruídas nessa Copa por causa do incentivo desmedido e imoral a apostas? Olha, eu tenho saudade do tempo em que topa tudo por dinheiro era só um programa de televisão.